Eles disseram que tinham encontrado um adolescente enforcado numa árvore. Eu apaguei, não consegui mais nem pensar. Eu estava decidido a pegá-lo. Ele é um homem maligno, diabólico. Matar uma pessoa não é nada para ele. Disseram que havia um atirador na área e que não sabiam onde ele estava. Todos nós corríamos perigo. Não tínhamos dúvida de que as pessoas do lado de fora do tribunal estavam armadas. Eles queriam mostrar que tinham poder, que eram capazes de tirar vidas. O meu nome é Tony Harris. Sou jornalista e há mais de 30 anos venho mostrando a inquietante segregação racial e étnica do nosso país. Ali na Ruadas. Desde 1971, a organização SPLC, Centro de Apoio Legal aos Pobres do Sul, liderada pelo advogado de direitos civis Morris Dees, enfrenta as forças mais poderosas do ódio. Cada uma dessas batalhas terminou num drama de tribunal mais eletrizante do que qualquer filme de suspense de Hollywood. O meu objetivo? Investigar os principais casos que colocaram o Centro de Apoio Legal aos Pobres do Sul no mapa. Casos que hoje são mais relevantes do que nunca, devido à condição atual das relações raciais nos Estados Unidos. América do Ódio. Julgamento da Ku Klux Klan. Eu estou em Mobile, no Alabama, onde um homem inocente, Michael Donald, de 19 anos, foi vítima de um crime de ódio. Michael foi assassinado brutalmente há mais de 30 anos, mas até hoje, sua família sente os efeitos da tragédia. Morris, qual a importância para a sua família da vida e da morte do seu tio, Michael Donald? É muito importante e até hoje isso afeta a minha família. Como ele morreu de forma tão trágica, nos afetou profundamente, sabe? Ele tinha 19 anos. 19. E ele morreu só porque era negro. Sei. Tudo começou numa noite de primavera em Mobile. Um Buick preto circulava por um bairro majoritariamente afro-americano. No carro estavam James Tiger Knowles, de 17 anos, e Henry Hayes, de 26. Quando eles viram um jovem negro, Michael Donald, caminhando sozinho, eles pararam ao lado dele. Um deles perguntou como chegar a um certo clube noturno. Aí, cara, você por acaso sabe me dizer onde fica Aí ele foi até o carro. Eles pediram pra ele se aproximar e então, quando ele tava explicando o caminho, Tiger Knowles pegou uma arma e mandou ele entrar no carro. Claro. Você sabe onde fica o clube? Eu conheço, fica... Calma aí, cara. Opa. Entra no carro. Calma aí, cara, calma aí. Aí eles o colocaram no carro com a arma apontada e o levaram para Ponte Bale até o condado de Baldwin. Ele ficou morrendo de medo. Ele implorou, dizendo: não me matem. A minha mãe depende de mim. Olha, por favor, não me mata. Quando eles chegaram lá, ele saiu do carro e tentou fugir. Mas eles o agarraram e o espancaram com um pau. E, por fim, colocaram uma corda no pescoço dele. Um ficou com um pé em cima da cabeça dele e o outro com um pé em cima do corpo. Aí eles apertaram a corda até ele parar de respirar. E quando viram que ele tinha morrido, eles o colocaram no porta-malas do carro. E só para terem certeza, cortaram a garganta dele daqui até aqui. E o levaram até Mobile, para que todos vissem. Para a família de Michael, descobrir o que havia acontecido a seu filho mais novo foi como um pesadelo em vida. Em algum momento, no dia seguinte, alguém telefonou ou bateu na sua porta para contar? Conte como Eu foi. recebi um telefonema. A minha mãe disse: o Michael passou a noite fora de casa. E eu disse: mas ele não voltou para casa? E ela disse: não, não voltou. E depois de um tempo, ela ligou de novo. E disse: encontraram um adolescente enforcado numa árvore. Olha, Cecília, uma coisa é pensar o pior. Outra coisa é ter a confirmação do pior.
Exato. Como foi esse momento, quando você teve certeza de que seu irmão estava morto? Nossa, eu apaguei, não consegui mais nem pensar. Os assassinos de Michael deixaram uma mensagem. A corda em seu pescoço tinha 13 nós. O que significam os 13 nós? Os 13 nós são o cartão de visita do clã. Então, quando eles lincham alguém, geralmente dão 13 nós na corda em volta do pescoço. É uma assinatura? É uma assinatura. A Ku Klux Klan enforcando um negro no Alabama. Uma cena da era mais sombria e perversa do sul dos Estados Unidos. Mas isso não foi em 1890. Foi em 1981. Por que fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Por causa da cor da pele dele. Sabe, eles queriam passar uma mensagem. Que mensagem? Que eles tinham poder, que eram capazes de tirar vidas. As 48 horas seguintes foram muito difíceis. Eu me lembro do telefone tocando. Eu me lembro da minha família arrasada. E lembro que ninguém quis ir embora. Todos nós dormimos na casa da minha avó. Nós deitamos no chão onde deu. Não queríamos sair de perto uns dos outros. Quando foi a última vez que esteve aqui? Wilbur Williams, ex-detetive da Divisão de Homicídios, foi um dos primeiros a chegar na terrível cena do crime da Avenida Herndon. Foi nesta árvore que Michael Donald foi pendurado depois de ser linchado. Para o detetive Wilbur, a lembrança daquela chocante manhã ainda está viva. E quando você chegou aqui? Lembra? Eu consigo ver agora. Exatamente o que eu vi no dia 21 de março de 1981. A terrível mensagem que havia aqui. Porque era isso que ele era. Uma mensagem, por isso estava aqui. Como uma mensagem aos cidadãos de Mobile, para ser exibido aos cidadãos de Mobile. Dizendo o quê? Vejam como a Ku Klux Klan é forte no Alabama. Foi uma demonstração descarada do poder branco. Mas por que a Ku Klux Klan escolheu Michael Donald? Na manhã daquele dia, um julgamento de homicídio havia chegado ao fim. Um julgamento que o clã havia acompanhado com atenção. Um suspeito de assalto a banco, negro, supostamente havia matado a tiros um sargento da polícia, que era branco. O júri não conseguiu chegar a um veredito. O líder da Ku Klux Klan local, Benny Jack Hayes, pai de Henry Hayes, decidiu que a justiça não havia sido feita. O Benny Hayes reuniu o bando dele e disse: se aquele homem de cor, na verdade ele usou um termo ofensivo, se ele escapar, depois de matar esse policial branco, nós vamos encontrar um negro e matá-lo. Para mostrar que se os negros vão se meter nos júris dos tribunais dos brancos, é bom eles terem cuidado. Se um negro é inocentado após matar um branco, então nós seremos inocentados após matar um negro. Exato. Apesar de parecer um caso de fácil solução, durante 2 anos os investigadores alegaram não ter provas concretas para fazer as prisões. Mas tudo mudou na primavera de 1983. Foi quando eles perceberam que imagens feitas pela imprensa e pela polícia mostravam os membros da Ku Klux Klan, Henry Hayes e Tiger Knowles, no local onde Michael Donald havia sido pendurado pelo pescoço. Eles estavam lá observando o local do crime do outro lado da rua. Estavam lá? Estavam lá. Sem dúvida, e fotos da polícia e vídeos da imprensa acabaram provando que eles haviam estado lá muitas vezes. Benny Jack Hayes, o líder do clã no sul do Alabama, também estava lá, conversando com o filho Henry e com Tiger Knowles, do outro lado da rua onde Michael Donald estava pendurado numa árvore. E ele disse: é uma bela visão. Foi o que Benny Hayes supostamente disse. É uma bela visão. Vai ficar bonito no noticiário. Vai ser bom para o clã. Sim, aquilo era muito bom para o clã. Eles o espancaram, cortaram sua garganta, colocaram uma corda em seu pescoço e o penduraram numa árvore. Enforcado numa árvore. Os investigadores pressionaram a Ku Klux Klan e logo Tiger Knowles, um dos 2 assassinos de Michael, fez uma confissão completa. E ele concordou em testemunhar contra o seu suposto cúmplice, Henry Hayes. No dia 10 de dezembro de 1983, Henry, aos 26 anos, foi considerado culpado de homicídio. O juiz Braxton Kittrell Jr. o sentenciou à morte na cadeira elétrica.
Para a família Donald, ficou o sentimento de que finalmente a justiça havia sido feita. Estava no tribunal nesse dia? Uhum. Quais foram as reações que você viu ou ouviu? Suspiros de alívio. Saber que Henry Francis Hayes havia sido condenado à morte pelo que fez a Michael Donald foi... Eu nem sei explicar. Uma vitória. A justiça havia condenado Henry e James. Porém, Morris Diz, do Centro de Apoio Legal aos Pobres do Sul, estava convencido de que os dois jovens haviam recebido ordens diretas dos líderes da Ku Klux Klan e que nada mudaria. Negros inocentes continuariam a morrer, a menos que ele conseguisse provar a culpa da Ku Klux Klan. Nos anos 80, no sul dos Estados Unidos, enfrentar a Ku Klux Klan era algo perigoso. Morris estava literalmente colocando a vida em risco. Quando eu resolvi ir à luta e resolvi representar aquela família, dizendo aos pais que eu ia enfrentar o maior e mais violento grupo racista dos Estados Unidos, nossa, eu senti muito medo. Era o verão de 1984. 3 anos antes, Michael Donald havia sido linchado. Numa cena terrível, evocando os dias mais sombrios do ódio racial nos Estados Unidos, um jovem negro inocente, Michael Donald, havia sido linchado brutalmente na cidade de Mobile, no Alabama. Então, Morris Diz e o Centro de Apoio Legal aos Pobres do Sul pretendiam fazer o que ninguém jamais havia ousado: destruir sistematicamente, através de meios legais, o grupo racista mais famoso da história moderna norte-americana, o United Klans of America. Eu disse a mim mesmo: eu quero que o United Klan seja julgado. A estratégia de Morris era simples, mas brilhante. Tratar a Ku Klux Klan como uma corporação que cometera crimes. Assim, a justiça poderia considerar o United Klans responsável pelos atos de seus membros. Mas você teve que estabelecer essa ligação, e isso foi muito difícil naquela época. Sim. Essa abordagem de que você está falando, de tratar a organização como uma empresa e julgá-la responsável pelas ações dos indivíduos, isso era novidade na época. O que precisávamos demonstrar era que o United Klans of America, através de seus oficiais, era responsável pelos planos de supremacia branca e segregação do grupo. 6 meses após o julgamento de Henry Hayes, a SPLC e a mãe de Michael Donald, Beulah May, entraram para a história com um processo de $10 milhões contra o United Klans of America. O drama que se desenrolou no tribunal parecia ter saído das páginas de O Sol é para Todos, à medida que Morris Diz e sua equipe buscavam justiça para Beulah May Donald. A senhora Beulah May me disse logo no início: olha, o dinheiro não me interessa. O dinheiro não me interessa, eu só quero levar essas pessoas à justiça para provar que o meu Michael era um homem bom. E para que nenhuma outra mãe precise passar por essa tortura e essa dor. Foi muita pressão para você, não foi? Foi muita pressão, porque jamais alguém havia entrado com um processo como aquele e nós poderíamos perder. No tribunal, Morris chamou testemunha após testemunha para descrever como os líderes do United Klans haviam orquestrado os atos de terror mais hediondos contra afro-americanos e ativistas dos direitos civis. O ataque da Ku Klux Klan contra os Freedom Riders do Alabama, em 1961, a bomba jogada em 1963 na Igreja Batista em Birmingham, que matou 4 belas garotas, e o assassinato em 1965 da ativista pelos direitos civis Viola Liuzzo. Então nós tínhamos 3 atos separados para mostrar que essa organização estava levando a cabo o seu objetivo de supremacia branca através da violência. E iríamos mostrar o que tinha acontecido em Mobile. Morris também tinha que demonstrar que o United Klans defendia oficialmente a violência para alcançar seus objetivos supremacistas. Com Tiger Knowles no banco dos réus, Morris apresentou uma prova contundente. Uma cópia do Fiery Cross, o jornal oficial do United Klans of America. E tinha uma ilustração de que os negros mereciam. E na página seguinte, uma ilustração de um linchamento. O Tiger Knowles, um dos condenados pelo assassinato, disse que entendeu aquilo como um tipo de sinal, uma ordem do clã para o que ele deveria fazer.
Ao final do julgamento, Tiger Knowles surpreendeu a todos perguntando ao juiz se poderia falar ao júri. Primeiro, ele declarou que tudo o que Morris Dees havia afirmado era verdade e que o tribunal precisava condenar o clã para lhes dar uma lição. E aí, aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Ele olhou para a senhora Beulah May, que estava sentada bem ali na frente, e ele disse: Senhora Beulah, a senhora pode me perdoar pelo que eu fiz com o Michael. E ela se inclinou para trás na cadeira. E se eu participar de mais 100 casos, não ficarei comovido da mesma forma. Ela olhou para ele e disse: Filho, eu já te perdoei. Essa mulher que perdeu a coisa mais preciosa em sua vida, o seu filho, teve o amor e a misericórdia de entender que aquele jovem também era uma vítima. Em seus argumentos finais, Morris Dees fez um apelo forte e emocional ao júri. Morris Dees disse ao júri: vocês têm a oportunidade de mandar uma mensagem que ecoará para fora deste tribunal e será ouvida por todo o Alabama e todos os Estados Unidos, que um júri sulista, totalmente branco, não tolera a violência racial de forma alguma. Os jurados debateram acaloradamente. Mas o que será que eles iriam decidir? Após 4 horas e meia de deliberação, eles voltaram ao tribunal com o veredito. Estávamos sentados à mesa, esperando o veredito, e acho que estávamos de mãos dadas porque estávamos com medo, não sabíamos o que ia acontecer. Graças a uma série de manobras legais inéditas de Morris Dees e da organização antirracismo, Centro de Apoio Legal aos Pobres do Sul, o destino de uma grande divisão da Ku Klux Klan estava em jogo. Se o júri decidisse em favor de Beulah May Donald, o United Klans of America provavelmente seria destruído, já que teria de pagar uma indenização milionária. O que você lembra sobre o fim do julgamento? Eu falo do tribunal, do que você viu, do que você sentiu, do que você lembra. Eu sei que minha família estava muito apreensiva. Todos estavam muito nervosos. O júri já estava deliberando. Sim. Você sempre se preocupa com o que o júri vai fazer, se vai haver algum adiamento. E, bom, todos nós estávamos muito nervosos, esperando o júri voltar e pensando o que poderia dar errado. Após 4 horas e meia, o júri voltou ao tribunal com a decisão. E o juiz leu o veredito que dizia: nós do júri decidimos em favor da senhora Donald contra, e o nome de todos eles, a quantia de $7 milhões. E eu lembro que peguei na perna do Richard e apertei porque não se pode falar nada no tribunal. E foi uma mensagem importante que o júri deu, a de que aquela violência tinha que parar. That was my baby. And nothing they do can bring him back. But I still say I am proud that this came to court. Em 1984, $7 milhões era uma indenização devastadora. I don't have any comments, just move the place and I'm fixing to go home. O suficiente para causar a ruína da United Klans. Nós levamos o clã à falência. Eles transferiram sua sede para a senhora Beulah May Donald. Nós liquidamos o imóvel e, com o dinheiro, a senhora Beulah comprou a primeira casa que ela teve. Então eu acho que houve uma justiça poética nisso. Após inúmeros atos de ódio e brutalidade, a mais notória divisão da Ku Klux Klan da história moderna foi destruída. Graças a Morris Dees e uma mulher de grande dignidade e coragem, Beulah May Donald. Ela foi a mulher que venceu o clã. Isso deve ter exigido muita coragem. A mulher que venceu o clã. É um belo legado, não é? Sim. Infelizmente, Beulah May não viveu muito para aproveitar esse legado. Apenas 1 ano e meio após o histórico veredito, ela faleceu aos 67 anos. Deus manteve a minha avó forte. Ele a deixou viver até o final do julgamento. E quando acabou, ele a deixou descansar. Qual a importância de Morris Dees na história da sua família? Enorme.
O Morris Dees foi um lutador. Ele estava decidido a vencer esse caso. Ele lutou pela minha avó. O triunfo de Morris Dees sobre o United Clans reescreveu o manual de como combater crimes de ódio nos Estados Unidos, criando um precedente para ações legais contra qualquer grupo racista. A Southern Poverty Law Center teve muitos casos importantes, casos que foram para a Suprema Corte, casos cujos vereditos foram excelentes. Mas eu acho que esse foi, de certa forma, o caso mais importante que nós já tivemos. Em 2006, a Avenida Herndon, em Mobile, onde Michael Donald apareceu morto, foi rebatizada em sua homenagem. Destruir o United Clans of America foi apenas uma batalha na guerra contra a intolerância racial e os crimes de ódio nos Estados Unidos. Na verdade, um ano antes da vitória legal de Beulah May Donald, um homem havia sido detectado pelo radar do Centro de Apoio Legal aos Pobres do Sul, desenvolvendo uma nova doutrina de ódio com inspiração nazista. Our main enemy is the Jews, the Jewish conspiracy to enslave white people that will inevitably lead to the destruction of the white race. Carolina do Norte, 1983. Um veterano da Guerra do Vietnã de 42 anos se estabeleceu numa fazenda a 40 quilômetros da capital, Raleigh. Em pouco tempo, ele organizou uma filial da Ku Klux Klan chamada Carolina Knights, os Cavaleiros da Carolina. O seu nome é Glenn Miller. Glenn Miller é um homem complexo. Ele foi um boina verde que foi expulso do exército porque o pegaram imprimindo panfletos neonazistas na gráfica do exército. Os Carolina Knights eram supremacistas diferentes. Eles eram um clã que marchava abertamente nas ruas usando uniformes militares e não mantos brancos. Glenn Miller dizia que seu objetivo era estabelecer o que ele chamava de Estado Livre da Carolina, uma nação branca dentro dos limites da Carolina do Norte e da Carolina do Sul. O Glenn Miller, naquela época, havia organizado um grupo paramilitar armado de 2.000, 3.000 homens. Ele colocou soldados da ativa de Fort Bragg e Camp Lejeune treinando o seu pessoal. Eles também tinham armas e estavam roubando suprimentos militares de bases na Carolina do Norte. Os inimigos declarados da milícia racista de Glenn Miller? Negros e judeus. Em maio de 1983, membros do clã de Glenn Miller começaram uma guerra de terror contra um guarda penitenciário negro chamado Bobby Person, que havia reclamado de discriminação no trabalho. A Ku Klux Klan não gostou disso e, em retaliação, eles queimaram uma cruz em seu quintal. Depois, homens armados do clã apareceram na casa de Bobby Person. Mas o Bobby era um cara valente. Ele saiu de trás de uma árvore com uma espingarda, dizendo: se atirarem em mim, vão morrer também. E eles foram embora. No verão de 1984, o Centro de Apoio Legal aos Pobres do Sul prestou uma queixa contra os Cavaleiros da Carolina, exigindo que eles parassem de ameaçar afro-americanos e que encerrassem as operações do grupo paramilitar ilegal. Foi o começo de uma batalha legal de 2 anos contra Glenn Miller e seu grupo supremacista, um dos adversários mais perigosos que Morris Dees já havia enfrentado. Eu estava decidido a pegá-lo. Ele é um homem maligno, ele é inteligente, porém maligno, diabólico. Matar uma pessoa não é nada para ele. Não demorou para os Carolina Knights enviarem um aviso ameaçador a Morris Dees. 6 meses depois da queixa, Morris estava em casa com sua filha de 14 anos, Ellie. De repente, o seu segurança avisou que homens armados haviam invadido a propriedade. Ele agiu com rapidez. Ele me levou às pressas para um bunker que tínhamos preparado. E eu sempre tive armas a vida inteira. Eu nasci numa fazenda. Então eu peguei a minha bereta e enfiei no bolso de trás. E peguei um rifle e dei uma pistola calibre 22 para minha filha. Ela estava acostumada a praticar tiro no campo. Então nos enfiamos lá e eu fiquei abraçado à minha filha. Ela estava tremendo toda. Foi incrível. Na verdade, é assustador pensar nisso, mas ela olhou para mim e disse: nunca vou esquecer o que ela disse. Pai, por que não pratica advocacia como todo mundo?
Os invasores fugiram da propriedade. Um mês depois, Glenn Miller aceitou um acordo judicial e dissolveu seu grupo paramilitar Carolina Knights, conhecido como Cavaleiros da Carolina. Então, eu chamei ao Tribunal Federal. Ele foi intimado a comparecer a uma audiência e aí eu disse: Glenn, por que você não faz um acordo comigo? Vamos fazer um acordo. E ele disse: que acordo seria esse, Morris? Ele me chamava de Morris. Eu disse: Glenn, a gente faz o seguinte. Você concorda que a sua organização não tenha um exército paramilitar, o que violaria vários parágrafos da Constituição da Carolina, porque só pode existir uma Guarda Nacional. E você não pode ter outra. E se você violar essas leis, será preso por desobedecer ao tribunal. Então concorda em não ter um exército paramilitar da Ku Klux Klan? Aí ele disse: eu farei isso, Morris. Então, eu me sentei e datilografei numa máquina de escrever manual. Dei para ele e ele assinou. E assim, o caso foi encerrado. E nós assinamos o acordo que dizia que o Glenn Miller não teria o exército. O juiz protocolou. Aí eu disse: Glenn, eu estava sozinho. Eu disse: Glenn, me dá uma carona até o aeroporto? Não acredito. Eu falei: me leva lá, eu vou economizar o dinheiro do táxi. É que eu queria conversar com ele. Então ele me levou ao aeroporto. No caminho, ele disse: Morris, você é um homem branco legítimo. Você é um loiro de olhos azuis. Esses judeus confundiram a sua cabeça. E eu disse: olha, Glenn, puxa, não é bem assim, mas... Ele disse: Morris, você não sabe, mas tem gente querendo te matar. Mas o serviço de inteligência da SPLC logo descobriu que Glenn Miller não havia mantido sua palavra. Tínhamos uma ordem judicial federal dizendo que ele não podia ter um exército paramilitar. E o Miller, achando que era muito esperto, manteve seu exército paramilitar. Ele só mudou o nome do grupo, que passou a se chamar White Patriot Party. Ele só mudou o nome. E nós tínhamos homens infiltrados no grupo. Sabíamos tudo o que ele estava fazendo. Sabe? E então nós entramos com uma ação para que o tribunal decretasse a prisão de Glenn Miller por violar uma decisão do tribunal, por ele ter claramente desacatado uma ordem judicial. Em 1986, Morris Dees e a SPLC voltaram ao tribunal para o julgamento de Glenn Miller, sob enorme segurança. O clima no julgamento estava muito ameaçador. Os homens do Glenn Miller estavam lá. Nós não tínhamos dúvida de que as pessoas circulando fora do tribunal estavam armadas. Eles nos abordavam nos corredores, estava bem hostil. Eu estava andando com seguranças. Eles estavam indo à casa de um advogado nosso e iam nos matar se nós aparecêssemos. Apesar das ameaças e intimidações, a justiça prevaleceu. Glenn Miller foi condenado a 1 ano de prisão. Em cerca de um mês, o White Patriot Party se dispersou. Mas antes que fosse preso, Glenn Miller pagou a fiança e desapareceu. De seu esconderijo, ele publicou uma carta incendiária aos seus apoiadores, conclamando uma revolução branca. Ele publicou um documento conhecido como Declaração de Guerra contra o governo dos Estados Unidos, convocando as pessoas a começarem uma revolução. E criou um sistema de pontos para quem matasse pessoas que ele considerava inimigas do país. E no topo da lista de alvos dos supremacistas de Glenn Miller estava ninguém menos que Morris Dees, da SPLC. Você ganhava 10 pontos por matar um negro, 50 pontos por matar um juiz federal e a pessoa que dava mais pontos era o Morris, 888 pontos por matar o traidor da raça e a pessoa que havia destruído o White Patriot Party. O supremacista branco e fugitivo Glenn Miller estabeleceu uma recompensa pela cabeça de Morris Dees, do Centro de Apoio Legal aos Pobres do Sul. Em abril de 1987, o FBI finalmente encontrou Glenn Miller no Missouri. Aí o FBI cercou o trailer onde ele morava e jogou bombas de fumaça lá dentro. E o Glenn Miller saiu vomitando no chão. O grande líder da raça branca de 4 vestidos só de cuecas. Dentro do trailer de Glenn Miller havia armamento suficiente para começar uma pequena revolução. Ele foi acusado de conspiração para obter armas e explosivos roubados e por planejar roubos e o assassinato de Morris Dees. Para se salvar,
Glenn Miller concordou em testemunhar contra 14 de seus antigos companheiros de exército. Lá estava o cara que liderava o movimento e ele estava em apuros, já queria pegar uma pena pesada. Aí o governo lhe ofereceu um acordo, dizendo: se você entregar esses caras, a gente diminui a sua pena. E ele entregou. O senhor supremacista branco dedurou os companheiros do movimento. Ele era um vira-casaca. Em agosto de 1990, após cumprir 3 anos, Glenn Miller foi libertado da prisão federal. Mas o seu prestígio no movimento supremacista nunca mais seria o mesmo. O Glenn Miller, depois de testemunhar contra muitos de seus aliados do movimento supremacista, virou um pária. Ele nunca mais recuperou o prestígio que tinha antes. O seu prestígio diminuiu, mas isso não o impediu de continuar a espalhar suas mensagens de ódio e intolerância. Ele postava comentários racistas virulentos na internet com muita frequência. O Glenn Miller postava no fórum Vanguard News. Esse site defendia explicitamente o extermínio de judeus. Tinha um programa totalmente hitlerista. E o Glenn Miller postava várias vezes por dia. Acho que ele chegou a 10 mil postagens durante aquele período. Morris Dees e os investigadores da SPLC viam Glenn Miller como uma bomba relógio. Então, monitoravam de perto suas atividades. Nossos investigadores conversaram com o Glenn Miller várias vezes para tentar entender o que ele estava fazendo e para tentar fazer ele desistir de todas aquelas ideias. E as conversas eram sempre as mesmas. O Glenn Miller tentando me convencer da maldade dos judeus. Jews are increasing. You're trying to rationalize your anti-white genocide. That's what it is. You know, you guys with this anti-white genocide stuff, what we're trying to do is stop people like you who want to kill Jews and exterminate Jews from pushing your nasty propaganda. Qual foi o grande pecado do povo judeu, na opinião dele? Na cabeça dele, o grande pecado, e ele queria me convencer disso, é que os judeus estão querendo o genocídio da população branca do mundo. No começo de 2014, Glenn Miller estava convencido de que iria morrer de enfisema. Achando que não viveria muito tempo, ele decidiu colocar em prática suas ideias desvairadas. – 13 de abril de 2014. Glenn Miller chegou a este tranquilo bairro de Kansas City e trouxe angústia e tragédia para 2 famílias inocentes. Reed Underwood, de 14 anos, sonhava em ser cantor e estava se preparando para uma competição vocal. Ele era muito talentoso. Desde que nasceu, ele era encantador, precoce. A paixão de Reed pelo teatro veio de seu avô, Dr. William Corporon, ou Popeye, como era conhecido pelos netos. O teste de Reed iria acontecer no centro comunitário judaico local. Nós poderíamos ter marcado para ele ir no dia 6 de abril. Só que eu estava viajando e ele queria que eu fosse junto. Sim. Uau. Então nós marcamos o teste para o domingo, 13 de abril. Você pensa nisso às vezes? Penso nisso o tempo todo. Mas eu marquei. Eu marquei o dia em que eles tinham que ir. O plano era Popeye levar Reed ao teste. E a mãe de Reed, Mindy, os encontraria lá após resolver algumas coisas. Antes de se separarem, Mindy pediu que Reed cantasse para ela. Ele cantou para mim as músicas que ele ia apresentar naquele dia. E a primeira música foi You're Gonna Miss Me When I'm Gone. Aí eu dei um beijo nele e disse eu te amo e boa sorte. E ele disse eu também te amo. E foram as últimas palavras que eu ouvi dele. Uma ligação de Glenn Miller, detento da penitenciária do condado de Johnson. Eu marquei de receber uma ligação de Glenn Miller da prisão. Eu queria entender o que poderia ter motivado um ser humano a fazer o que ele fez naquele dia. Bom, você pode me contar sobre o dia 13 de abril? Sim, eu ia cometer alguns assassinatos, começando por volta das 13 horas. Por quê? Por que às 13? Porque eles iam fazer a competição de talentos que eles estavam anunciando com essas palavras.
Jovens judeus de toda a cidade participarão. E por isso eu fui lá. Eu não ia morrer sem levar uns judeus malditos comigo. Glenn Miller chegou ao estacionamento do Centro Comunitário Judaico pouco depois da 1 da tarde, exatamente quando Rich e seu avô estavam estacionando. Glenn Miller se aproximou quando eles estavam saindo do carro e disparou. Minutos depois, a mãe de Rich chegou ao centro comunitário. Ao entrar no estacionamento, ela viu seu pai caído no chão com um ferimento a bala na cabeça. Quando eu me aproximei, eu vi o corpo dele ao lado da caminhonete. Eu mal parei o meu carro. Eu peguei as chaves e saí correndo do meu carro. E me lembro de ter gritado: o que aconteceu? O que aconteceu? E eu estava louca atrás do Rich. Eu saí andando. E daí gritei de novo. E havia 2 homens segurando o Rich nos braços, no gramado. Eles estavam deitando o corpo dele lá no gramado. E eles olharam para mim, surpresos com a minha presença. E depois um homem bem forte me agarrou e me jogou no chão. O filho de Mindy, Rich, estava gravemente ferido. O pai dela já estava morto. E a ameaça ainda não tinha acabado. Eles disseram que havia um atirador na área e que não sabiam onde ele estava. E todos nós corríamos perigo. O supremacista branco Glenn Miller estava aterrorizando um centro comunitário judaico em Overland Park, no Kansas. Até o momento, ele havia tirado a vida de 2 pessoas inocentes. Àquela altura, ele estava agindo sozinho, ele não estava ligado a um grupo. Ele queria se vingar dos judeus, porque acreditava que os judeus estavam arruinando o país. Glenn Miller saiu do centro comunitário e se dirigiu à casa de repouso Village Shalom, na mesma rua, onde ele confrontou Terry Lemano, uma mãe de 2 filhos que estava visitando a mãe. As pessoas costumam fazer visitas no domingo, então ela estava fazendo o que todo mundo faz. E o que eu posso dizer sobre isso é que ela teve o grande azar de chegar ao mesmo tempo que ele. Glenn Miller apontou sua espingarda para a cabeça de Terry Lemano e disparou. Naquele momento, a família de Rich Underwood ainda tentava compreender a dimensão de sua perda. O médico foi à sala onde eles tinham nos colocado e nos disse que ele não tinha sobrevivido. É surreal. Parte de você sabe o que está acontecendo e outra parte não quer acreditar. Você não quer acreditar. Todo mundo começou a gritar, chorar. Pessoas caíram no chão. E eu sentia que um prédio tinha desabado na minha cabeça. Acreditando que sua missão hedionda havia sido cumprida, Glenn Miller foi até o estacionamento de uma escola e esperou a polícia chegar. Eles o pegaram na hora e ele foi bem sincero. Disse que os tinha matado porque eram judeus e que estava morrendo e queria passar uma mensagem. Numa triste ironia, nenhum dos 3 que foram mortos por Glenn Miller era judeu. Ele queria matar pessoas de uma comunidade étnica religiosa específica e acabou demonstrando que estamos todos unidos pelo mesmo destino. Ele não atingiu o objetivo dele, atingiu? Ele simplesmente assassinou 3 pessoas inocentes. Eu acabei matando 3 cúmplices de judeus. Então eu fiquei satisfeito. Por que você culpa os outros? Por que culpa os judeus por tudo o que há no mundo, pelos problemas do mundo? Você culpa os judeus, eu imagino, pelos fracassos da sua própria vida, pelas coisas que você não alcançou. Eu odeio quem quer destruir o meu povo. Eles estão destruindo a raça branca, destruindo os Estados Unidos, os nossos valores morais. Eu fiquei chocada. Não fazia nem 6 meses que eu tinha conversado com ele. Eu não imaginava, pelas conversas que nós tivemos, que aconteceria algo assim, principalmente porque ele era um homem de mais de 70 anos. Você percebe que essas ideias conspiratórias podem literalmente idiotizar uma pessoa, destruir sua capacidade cognitiva. E foi isso que aconteceu com Miller, e agora 3 pessoas estão mortas. Naquela noite, Mindy Corporon falou em uma vigília pelas vítimas de Overland Park. I'm the daughter of the gentleman who was killed. You're the mother
of the son who was killed. My dad is Popeye, and my son is Reed. Eu não estava esperando falar na vigília, eu só queria estar lá, eu só queria dizer pessoalmente aos alunos e amigos do Reed que estavam lá que Deus não os matou. Alguém usou o seu ódio e a sua maldade para matá-los. Glenn Miller foi condenado por homicídio qualificado. No dia 10 de novembro de 2015, ele foi sentenciado à morte por injeção letal. E a sua ideologia doentia precisa ser enterrada com ele. E as pessoas precisam ter consciência e rejeitá-la. O que você gostaria que o mundo soubesse sobre o seu irmão? Que ele era cantor e que ele era uma pessoa boa que não merecia morrer. E você sente muita falta do Rich? É indescritível. É uma dor que você não quer sentir. É uma dor no coração. Qualquer pai que perdeu um filho sabe que é um sentimento quase insuportável. A dor vem em ondas e te deixa de joelhos. No enterro das 3 vítimas, uma verdadeira multidão foi prestar homenagens. Nós entramos na rua e eu olhei pela janela e tinha uma fila de pessoas na rua inteira. E elas carregavam cartazes sobre o amor. O amor vencerá e o bem sobre o mal. Aquilo me tocou profundamente, por ser algo maior. Maior do que a nossa família. Aquilo era maior do que a gente. A família Corporon criou uma fundação chamada A Fé Sempre Vence, que oferece vários serviços comunitários, entre eles a defesa da tolerância religiosa. Membros da nossa família foram mortos porque alguém odiava os judeus. E desde então eu sinto que é minha missão explicar para outras pessoas e aprender sobre diferentes credos. Mindy Corporon é verdadeiramente uma heroína que conseguiu extrair algo positivo desses eventos trágicos e mostrar à comunidade que você não precisa sucumbir à tragédia, sucumbir ao ódio e que você pode sim fortalecer e inspirar as pessoas. O que eu quero fazer, o que nossa família quer é lembrar dos entes queridos e não deixar que sua morte tenha sido em vão. E estamos fazendo algo bom. A luta da SPLC contra o ódio e a favor da justiça me fez pensar no trabalho do Dr. Martin Luther King. Antes de ir embora, eu fiz uma última pergunta a Morris Diz. Você acredita nas ideias de King, na sua visão para a comunidade, de que o amor e a confiança podem vencer o ódio e o medo? Certamente. É como disse o Papa em sua recente visita aos Estados Unidos. O amor vence tudo. Mas eu acho que é mais fácil falar do que fazer. Falar é fácil. O King foi um mentor para mim, assim como muitos heróis anônimos que sofreram em sua busca pela justiça. Não sei como dizer exatamente, mas King disse que o arco do universo moral é longo, mas se inclina em direção à justiça.